Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Tutor Jusmar falando aqui. Então, hoje, nós já estudamos sobre um pouco da arte pop na nossa aula passada, né? Então, a origem, como surgiu, as características. E hoje nós vamos ver das prateleiras a galeria pop, a arte norte-americana e a brasileira. Então, quais foram as influências que os norte-americanos trouxeram para a arte pop do Brasil? Então, surgiu no norte-americano, né, após a guerra, quando a cultura do consumismo apresentou elevados crescimentos na American Way of Life. Então, era bastante difícil. Então, estava tendo guerra, né, teve uma guerra lá nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas viram que essa cultura, né, dava para gerar lucro. Então, alguns dos rapazes aqui que nós vamos apresentar, o Andy, o Robert e o Roy, são os principais, né, criadores da arte pop americana. Então, foi bastante difícil para eles fazerem sobre isso, né? Então, como eu falei para vocês, a arte pop, né, predomina o quê? A maquiagem, as cores fortes, né, como nós vimos na aula passada. Então, eles utilizavam, né, coisas características daqueles, né, daquele ponto para poder fazer o quê? Fazer a chamativa. Então, vamos conhecer agora, né, o Andy, o Robert e o Roy. Né? Então, são os criadores da arte pop americana. O Andy, né, como nós podemos ver aqui, ó, são os norte-americanos. O Robert e o Roy. Então, são americanos, né? Foram eles quem criaram a arte pop lá nos Estados Unidos. Tio, e como foi que a arte pop chegou no Brasil? Por que foi que surgiu? Né? Então, depois da ditadura, aconteceu muitas coisas, né? Então, era utilizado para o quê? No período militar. Então, foi utilizado como forma de, né, de divulgar a guerra militar que houve no Brasil. Então, sofreu diversas manifestações artísticas. Então, muitas pessoas morreram nessa guerra, né, que houve, né, aqui na ditadura do Brasil, com muita violência. Então, uma delas, né, foi que se destacou na arte pop aqui no Brasil foi Wesley Duke Lee, em 1931 a 2010. Então, ele era um artista plástico, né, que as primeiras manifestações lá nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, e foi o pioneiro para trazer essa linguagem pop para o Brasil. Então, ele ultrapassou, né, os âmbitos do pincel da tela. Vocês lembram, né, que para pintar nós precisamos de tela, precisamos de pincel e de tinta. Então, tudo isso ele conseguiu revolucionar. Então, esse é o Wesley Duke Lee, né, já morreu no ano 2010, mas as obras deles ainda estão vivas, né? Então, muitas pessoas ainda se inspiram nas suas criações. Então, uma música Tropicália, né? Então, fala sobre a fonte da arte pop. Então, a arte pop também está presente na música. Então, é impossível você não falar de trabalho carioca ou de arte pop, também sem não falar de Hélio Oitica, Titica. Então, esse rapaz aqui, ó, que fez e faz toda a diferença quando traz essa arte pop para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ganha um colorido especial e ganha tudo diferenciado. Então, a influência dos Estados Unidos com a guerra de lá, quando terminou a guerra de lá, aqui no Brasil começou a ditadura. Então, esses artistas que eu mostrei para vocês agora, né, então passaram pela ditadura fazendo denúncia através das pinturas. Então, muitas vezes as pinturas que eles faziam, né, então era relacionado à crítica ao governo, né, o governo que acontecia naquele tempo, né, da ditadura. Então era uma forma deles se escaparem e de expressar o que eles estavam sentindo naquele momento. Então, o Hélio é considerado uma referência, né, então, nas suas obras-primas, né? Então, ele traz alguns nomes dos brasileiros, pelo que? O Rubens e o Cláudio e o Antônio Dias. Também
tomaram pop, né, tomaram parte dessa arte pop, né, que foram trazidos lá dos Estados Unidos. Os elementos coloridos da arte pop também predominam nos artigos de decoração e elementos da arquitetura. Então, é muito bonito você ver uma arte pop. A arte pop enche os olhos, né? Então, é muito, né, gratificante. Então, como nós podemos ver, a influência lá dos Estados Unidos, com a guerra que teve lá, foi trazida para o Brasil. Então, o Brasil sofreu com essa ditadura, então o Brasil aprendeu também a trabalhar as artes pop. Então, como nós podemos ver, né, como já citado, o Rubens, o Cláudio e o Antônio Dias, o Hélio, né, e também o Wesley, né, são os principais da arte pop do Brasil. E você? Gostou de conhecer a arte pop do Brasil? Que tal escolher uma imagem bem pop para decorar a parede da sua casa? Então, coloca aí no quadro, né, de sua casa, no seu quarto, onde você quiser. Procura na internet, né, coloca um quadro, faz uma moldura e decora a tua casa com a arte pop. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!